Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja conosco, amém? Vamos dar início à nossa escola dominical com a leitura de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Nós vamos ler os versículos 40 e 41. Amém? E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Em nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração nesse momento para podermos entoar os louvores. Senhor nosso Deus, nós te damos graça e te louvamos por causa desse novo dia que o Senhor nos deu, dessa nova semana que está se iniciando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu condições de estarmos aqui, Pai. Esteja nos abençoando, nos fortalecendo, nos ensina, Senhor, a estar sempre em vigilância, Senhor, e oração, conforme a Tua palavra nos ensina, Pai, a vigiar e a orar e a confiar no Senhor. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e oramos. Amém. Amém, irmãos. Passa agora para o louvor da nossa EBD. Bom dia, meus irmãos. Que Deus nos abençoe nesta manhã, continue nos conduzindo. Não é? Nós lemos um texto bonito, abençoado, sobre vigilância e oração, que devemos estar sempre, não apenas orando, mas vigiando, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu gostaria de começar essa escola dominical cantando com os irmãos, quero que os irmãos me ajudem. Aquele canto fala vigilância e oração. Vigilância e oração. Ele é do nosso inário, ele é o de número 129, tá certo? Deixa eu tentar colocar aqui para não prejudicar o microfone. Isso. Vamos dar início à nossa escola dominical, louvando o Senhor com este bonito hino, vigilância e oração. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia põe após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em sua
tuas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. E sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Amém, meus irmãos, que possam estar sempre em constante, né, oração e vigilância também. De nada adianta nós orarmos e não vigiarmos, né? Que o Senhor nos abençoe. Eu quero cantar mais um cântico, agora tem a ver com a nossa aula de escola dominical, que diz que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que o Senhor Jesus é Senhor. Então gostaria que vocês cantassem esse cântico comigo também, Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto de entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto de entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, queridos. E aí, está todo mundo com as revistas em mãos para nós darmos início ao nosso curso no livro de Apocalipse. Hoje teremos uma aula introdutória e que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos fazer uma abertura, uma introdução boa para darmos prosseguimento a esse estudo. Deus abençoe os irmãos que estão aqui perto e também os irmãos que estão em suas casas. Que o Senhor possa abençoar todos nós, possamos ser grandemente abençoados e edificados. A lição é a lição de número 1, obviamente, não é? Abra a sua lição, que nós vamos então dar início, lendo o texto da lição, não é? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse também, revista, aula 1 e Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Apocalipse 1, versículos de 1 a 7. Quem tem medo do Apocalipse? Essa é a pergunta
que é feito na aula e eu também faço, né, a todos que estão nos assistindo. Quem tem medo do Apocalipse? Várias pessoas têm medo de ler o Apocalipse por vários motivos. Um porque é tanto símbolo, parece monstros, animais esquisitos, não é? E outros porque acha que é impossível entender o livro de Apocalipse, porque devido exatamente aos símbolos e tudo mais. Outros simplesmente têm medo, outros foram orientados que não é um livro para ler. Então é uma série de fatores aqui que faz com que as pessoas temam adentrar esse livro, e a pergunta é exatamente essa: quem tem medo do Apocalipse? Mas como seria? Será que tem alguma razão? Faz jus esse medo, essa incerteza acerca do Apocalipse? Já lendo esses versículos, nós vamos entender isso. Os próprios versículos já vão revelar para nós, né, essa questão. Então, ele começa assim, ó: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Epa! Perceberam? Revelação que Deus Pai deu ao Deus Filho para ele mostrar. Então é para ver. Então a própria palavra revelação, né, significa tirar o véu, mostrar. Então é um livro para ser muito lido, muito praticado enfim. Vamos continuar então. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Epa, vamos parar aqui mais um pouquinho nessa frase. Observe de novo. Mais que feliz ou bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, ou seja, o livro de Apocalipse, e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Bom, acho que já só o próprio texto, a melhor hermenêutica é essa, é a Bíblia interpretando a Bíblia, já tirou a dúvida, né? Se deve ler ele ou se não deve, como é que é. Verso 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Esse livro foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, não é? E que se encontram hoje na Turquia. São igrejas perto umas das outras, mas tinha várias outras igrejas. Por que o Senhor escolheu 7? É exatamente por causa desse número, não é? Poderia ter mandado para outras igrejas também. Em primeiro lugar, ele quis mandar o livro para essas igrejas, mas o número 7 significa perfeição, completude. Então, essa carta seria para todas as igrejas, em todas as épocas. É por isso que ele escolheu 7 igrejas. Ele escolheu essas, ele tem os motivos dele. Então, 7 igrejas. Dessas igrejas, apenas uma existe, que é Esmirna, com o nome Esmir. Existem igrejas, cidades construídas em cima dessas cidades, mas não são as mesmas cidades. Só Esmirna existe até hoje, dessas 7 que se encontra exatamente na Turquia. O livro, em princípio, foi escrito, não só as cartas, o próprio livro foi escrito e direcionado a essas igrejas, que daí se espalhou pelo mundo afora. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é. Agora vou parar um pouquinho para você ver a Trindade agora. Agora ele vai apresentar a Trindade. Quem ainda tem alguma dúvida com relação se existe 3 pessoas num Deus só, você vai entender agora porque ele vai mencionar agora a Trindade. Ele diz assim: graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, o Deus Pai, né, que se apresenta no Velho Testamento como eu sou. Ele prossegue, da parte dele e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Ou seja, o Deus Espírito Santo. 7 aqui, na realidade, não é 7 espíritos. O 7, como eu já disse, significa plenitude, completude. Então, é o Espírito Santo na sua força plena, aqui diante do Pai. Então, os 7 espíritos que se encontram na presença de Deus é o Espírito Santo. E no verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é o Deus Filho, a fiel testemunha. Testemunha e mártir. A tradução é a testemunha porque Jesus deu a vida, morreu para testemunhar. Então, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos porque foi o primeiro a ressuscitar. E ninguém mais até hoje ressuscitou. Só Jesus ressuscitou, ele é o primeiro.
nós vamos ressuscitar no último dia. E aí você me diz, mas Lázaro ressuscitou. Mas não se trata dessa ressurreição, porque Lázaro ressuscitou e morreu de novo. É uma ressurreição mais que física. Essa ressurreição é a ressurreição para a eternidade. Ninguém ressuscitou dessa forma, só Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. Então ele diz aqui, é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, ou seja, o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Aí fez a menção da Trindade, né, do Deus Pai, aquele que era, que é e que há de vir, né, dos 7 Espíritos que se posiciona diante do trono de Deus, que é o Espírito Santo no seu poder pleno, e Jesus Cristo, a fiel testemunha, né, que morreu por nós e nos libertou e nos constituiu reinos e sacerdotes. E no verso 7, ele diz, eis que vem com as nuvens, falando da segunda vinda, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, ou seja, até aqueles que o traspassaram com a lança, até os judeus perversos e os romanos que colearam para tirar a vida de Jesus. Então, é isso que ele está dizendo, eis que vem com as nuvens e todos os olhos o verá, até quantos daqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, essa é a primeira leitura, uma leitura introdutória da nossa aula introdutória. Essa palavra Apocalipse, queridos, ela é uma palavra grega que significa revelação. E a palavra revelação significa tirar o véu, mostrar, né? Revelar. Então, esse livro é um livro para ser mostrado, para ser revelado, não para ser oculto, né? Deus não ia ordenar que escrevesse alguma coisa, seria uma incoerência para que fosse oculto. O grande problema é as revelações mirambulantes, né, sensacionalistas, que ao invés de procurar interpretar de acordo com o Velho Testamento, com a própria palavra, na hermenêutica correta, a própria Bíblia, interpretando a própria Bíblia, começa a criar invenções e coisas, e começa a viajar, e aí surgem correntes realmente muito esquisitas, que nós vamos estar vendo, né, no decorrer das aulas. Mas essa palavra revelação significa revelar. É uma literatura apocalíptica. Nós vamos falar mais sobre o que é uma literatura apocalíptica. Usa muitos símbolos, né? Como nós já dissemos, talvez é por isso que muitos não preferem não estudar, porque é parábola, né? Como é uma espécie de parábola, diferente das que Jesus contou, mas são parábolas, a maioria dos textos. Então, eles usam animais, números, monstros, né? Tantas coisas. Uma mulher dando à luz, grávida, depois dando à luz um filho. Então, aí a gente precisa ir para o Velho Testamento, e para que mulher é essa? Por exemplo, a mulher é a igreja, dando à luz um filho, que é um filho, Jesus Cristo. Então, a gente, né, com oração, lançando mão dos escritores sérios, né? Nós trabalhamos com os escritores reformados, né, com William Hendrickson, Anthony Huckman, os nossos atuais, né, Hernandes Dias Lopes. Então, esse pessoal, todos concordam, e a gente pode, sim, ter uma ideia e falar em um desses homens, porque são homens sérios e que interpretam a Bíblia com seriedade. Então, muitos símbolos, como nós já dissemos, e nós vamos trabalhar e tentar procurar decifrar esses símbolos. Apocalipse, queridos, nós estamos batendo um papo aqui tranquilo sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse foi o último livro escrito, certamente, porque João viveu na época do imperador Domiciano, em 95, mais ou menos, aí, depois de Cristo. Foi exatamente uns 28 anos depois do reinado de Nero. Porque Nero reinou de 54 a 68, depois de Cristo. E Paulo, nós sabemos que Pedro e Paulo morreu martirizados por Nero. Nero que matou Pedro e Paulo, em 64. E depois de 54 a 68, nesse período de Nero e Domiciano,
reinaram mais 2 imperadores, que foi Vespasiano e Tito Flávio, até chegar em Domiciano. Nesse período, todos os apóstolos foram mortos. Foram as 3 ondas de perseguição, a primeira em Nero, Vespasiano também foi perverso, perseguiu muita igreja, e agora Domiciano, eu creio, na 3ª onda de perseguição. Então, nessa situação aqui, nós estamos aqui no ano mais ou menos de 94, por aí. Então, os discípulos já tinham morrido, todos os discípulos. Nós estamos aqui há uns 28 anos do reinado de Nero, que Paulo e Pedro haviam morrido. João é pastor da igreja de Éfeso nessa época. Ele pastoreia a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela já tinha sido pastoreada pelo próprio Paulo, que foi o criador dela, que foi o fundador da igreja. Aí depois vem Apolo, Timóteo e depois o apóstolo João, que está sob o reinado de Domiciano, que levanta uma perseguição muito cruel em toda a região, ali, em todo o Império Romano. Ele levanta uma perseguição aos cristãos, porque a ideia dele era unificar o império, ele como um deus, e toda a cultura, toda a religião, que houvesse sintonia. As pessoas poderiam ter vários deuses, não tinha problema, ele não tinha problema com isso. Desde que esse Deus fosse inferior a ele e que todos prestassem homenagem, culto, sacrifício, queimassem incenso a ele. E os cristãos não faziam isso. Por isso que a perseguição foi intensa, até que, na época de Constantino, né, que Constantino, né, se converteu, entre aspas, e a igreja já não era mais perseguida, mas até então os imperadores perseguiam muito a igreja. Então, João vivia numa perseguição muito terrível ali, e Domiciano, tentando calar a boca de João, não o matou, mas ele matava, sim. Talvez pela idade avançada, ele isolou João na ilha de Pátmos, que é uma pequena ilha no mar Egeu, a uns 40 quilômetros de Éfeso, e era uma colônia penal. Os imperadores usavam para aprisionar os seus prisioneiros, porque eles não podiam sair de lá. Então ele decidiu aprisionar João ali, e foi dali que João teve as revelações, que logo depois, quando ele voltou, ele não morreu na ilha, ele voltou, ele escreveu. Ele teve essas visões e escreveu assim que ele saiu da ilha de Pátmos. Ele não escreveu lá. Ele guardou isso na mente, e assim que ele voltou para Éfeso, ele escreveu. E como é que se deu isso, né? Ele estava numa manhã de domingo e ele ouviu uma voz atrás dele, uma voz muito forte, dizendo: o que você vê, você escreve, o que você ouvir e ver, você vai escrever e enviar às 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor, ou seja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele olhou para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais, né, ou candelabros de ouro, e viu alguém majestoso, né, como filho de rei, que era o próprio Jesus ali, em volta daqueles candelabros de ouro. E ele narra como era realmente essa visão, né, dessa pessoa que ele viu ali, que tinha as vestes brancas, vestes de sacerdote, os cabelos brancos, como longos, como brilhantes, né, brancos como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, a voz como voz de muitas águas, o rosto resplandecente como o sol ao meio-dia, da boca saía a espada afiada, nas mãos ele tinha 7 estrelas, que representavam os 7 pastores da igreja, né, e ele passeava por meio daqueles candelabros. E aí ele começa, primeiro ele começa a ditar o conteúdo das cartas, carta por carta, e logo em seguida ele continua. Logo que ele termina, ele chama João para ir para os céus. João diz que assim que ele terminou de narrar as 4 cartas, ele ouviu uma voz, ele olhou para os céus e viu o céu aberto e uma porta aberta nos céus. E uma voz dizendo: sobe para cá
e ele subiu. Nesse momento, queridos, as portas da terra tinham fechado para João. Mas quando as portas fecharam para ele, Deus abriu uma porta nos céus para ele. Deus abre uma porta quando realmente fecham todas as portas. Olhe para cima, olhe para os céus, que Deus abre uma porta. Foi isso que aconteceu com João. E daí ele dá continuidade, não é, ao livro, com todo o simbolismo, não é, com todos os significados, e nós vamos ver o porquê de tudo isso. O que eu quero dizer para vocês em primeira mão é que a perseguição era muito grande. Esse é o primeiro motivo de Jesus dar esse livro maravilhoso, para consolar o pessoal, que eles estavam já entrando em desespero. Então, esse livro mostra que o Senhor é vencedor, que essa morte, nós morremos fisicamente, mas para viver na glória com o Senhor, e que o Senhor é vencedor, que o Senhor vence a besta, vence o falso profeta, o anticristo, vence todos os seus adversários, ele triunfa sobre todos, e todos vão ser lançados no lago de fogo. E aqueles que perseverarem até o fim, que for fiel, estará com ele. Então, a vitória é um livro de vitória. Fala da derrota de todos esses inimigos. Feito essa breve introdução, então, nós vamos agora então para a revista, né, para nós trabalharmos a revista, tá certo? Vamos então ver um pouco da primeira aula do Apocalipse. Os irmãos que estão em casa, abra a sua Bíblia, a sua revista, então, a lição número 1. E o autor começa falando aqui sobre a introdução. Na introdução, ele fala da fascinação das pessoas sobre o fim do mundo. Ele diz que as pessoas são muito fascinadas por qualquer coisa que se relaciona com o fim do mundo. Por exemplo, Hollywood, por exemplo, ele explora muito isso. São muitos filmes que falam sobre o final dos tempos. Ele fala do fim do mundo, da Terra, usando invasões alienígenas, guerras nucleares, catástrofes climáticas, né, e outras coisas mais. Então, sempre quando a gente começa a dar um estudo do Apocalipse, as pessoas gostam, nós gostamos também. Só que não é dessa forma. As pessoas vê por ver a destruição da Terra por curiosidade. Mas nós não, enche o nosso coração de alegria, e nós temos esse desejo, essa necessidade de conhecermos como é que vai ser tudo mais, o desenrolar da história, né? Como vai se dar a nossa vitória com o nosso Senhor. Então, a nossa intenção, a nossa motivação é diferente. O autor coloca aqui ainda na introdução o seguinte: esses filmes podem ser até divertidos, especialmente por seus incríveis efeitos visuais. Mas para quem conhece a Bíblia, não despertam o mesmo interesse. Afinal, nas Escrituras, o Senhor Jesus já revelou tudo o que é essencial sabermos sobre o final dos tempos, principalmente no livro de Apocalipse, que será a base dos nossos estudos nesse trimestre. Então, queridos, feita a introdução, ele vai falar da autoria do livro, que nós não vamos discorrer. O primeiro tópico ele vai tratar da autoria. Ele vai dizer, citando vários exemplos e vários textos, confirmar o que é óbvio, que é o João, o amado, o apóstolo, né, o filho de Zebedeu, apóstolo de Jesus, o apóstolo que Jesus amava, que escreveu o livro. Basicamente, é isso que ele vai dizer. Tem uma observação importante aqui que eu quero ler, onde está escrito aí, revelação de Jesus a João, no segundo parágrafo, ele diz assim, ó: o livro se assemelha a um tipo de literatura que floresceu em círculos judaicos a partir do segundo século a.C., como reação à perseguição e opressão que o povo judeu sofria por parte dos impérios da época. Então, essa literatura, nós vamos falar mais sobre a literatura de Apocalipse, mas está dizendo aqui, é uma literatura que surgiu entre os judeus quando eles estavam em guerra, em perigo, estavam sendo perseguidos, eles se comunicavam entre si e aquele império e o pessoal daquele império não entendia o que eles estavam falando. A linguagem apocalíptica, por isso que eu falo que é como parábola. A parábola é assim também. Quando Jesus falava suas parábolas,
os discípulos perguntaram, por que o senhor fala por parábola? Ele fala, porque é só vocês que vão entender. Quem não for meu, quem não me seguir, não vai entender o que eu estou querendo dizer. Assim é o Apocalipse, assim era a literatura judaica apocalíptica. Eles se comunicavam, por exemplo, a besta aqui, não é? Todos dizem que Nero, ou então Domiciano, ele não sabia, não é? Que aquela besta era ele, ninguém sabia, mas os crentes tinham esse discernimento. Então, em primeiro lugar, o objetivo era esse. Os irmãos das igrejas do Apocalipse, não só as 7, tinha centenas de igrejas, eles estavam sendo muito perseguidos e eles se comunicavam, Deus confortava, Jesus confortava o coração deles através do Apocalipse, eles entendiam tudo o que ia acontecer, mas os perseguidores não entendiam. Então, esse tópico aqui fala sobre a autoria, que é João, e dá uma pequena pincelada sobre a literatura e o porquê eles escreveram nessa literatura apocalíptica e o que é a literatura apocalíptica, né? Que é para se comunicar de forma que só o grupo entende e não os demais. Aqui no caso de Apocalipse, os grupos cristãos. E no tópico 2, que está escrito como interpretar esse livro, ele vai falar do simbolismo bíblico, do simbolismo de Apocalipse. Aí que a gente entra um pouco nesse simbolismo, né, dos animais, dos números, e ele vai dar uma pequena explicação aqui. E eu quero pegar algumas marcações que eu fiz aqui para nós agora refletir um pouquinho sobre isso. Sobre essa simbologia riquíssima que tem o Apocalipse, né? Tanta coisa que eles usam. Ele começa nesse tópico dizendo assim, o simbolismo bíblico. Apocalipse está cheio de símbolos. Logo na primeira visão, Cristo está rodeado de candeeiros de ouro, que ele mesmo interpreta como as 7 igrejas da Ásia. Então, já começa com o símbolo, né? 7 candeeiros de ouro, candelabro, não é aquela luz que os judeus usam, que está no templo, não é? Brilhando ali. Então, ele colocou para significar a igreja. Quando ele está falando nos candelabros, ele está se referindo à igreja, às igrejas. Quando ele estava falando 7, olha o número entrando aqui, já entra o simbolismo de número também, porque quando ele estava dizendo 7, ele estava dizendo que era todas as igrejas, em todos os tempos. Então, olha, 2 símbolos aqui já. Os candelabros e o número 7. Mas antes de falar do próximo número, alguém quer fazer alguma pergunta, contribuir? Se alguém quiser, fique à vontade. Alguma curiosidade aí que já tenha surgido. À medida que for surgindo alguma curiosidade, alguma coisa, vocês podem compartilhar. Ele fala também do segundo símbolo, e ele fala de vários símbolos. Ele fala dos números, como nós já vimos, fala de uma besta ou 2 bestas, uma sai da terra e a outra sai das águas. Nós não vamos dar a explicação agora. Daqui a pouco, estrelas caindo do céu, pessoas soltando fogo pela boca, dragões, não é? Como eu disse, uma mulher prostituta, outra mulher dando à luz, montada num dragão, na prostituta montada num dragão, enfim. Então são coisas que a gente tem que ter muito cuidado para poder trabalhar com muita seriedade, procurando autores sinceros, que têm a nossa linha teológica, a nossa linha reformada, né, para poder tomar cuidado, porque dá para viajar bastante nessas visões impressionantes. É muita criatividade, né, do autor, né, a gente vê cada coisa aqui que a gente nunca pensava, tanta criatividade para narrar. Né, se fosse ficção, se fosse um escritor de ficção, ele ganharia de Shakespeare. E ele prossegue aqui, para interpretar o simbolismo, é importante conferir o uso daquele símbolo na história da revelação. Ah, que coisa interessante. Ele está dizendo aqui que para você trabalhar os símbolos bíblicos, você não vai consultar em primeira mão nem o autor A, nem o autor B. Você vai procurar o Velho Testamento, porque todos esses símbolos foram extraídos do Velho Testamento. Todos eles. Ele vai citar primeiro a chuva de pedra, que é retratada em Apocalipse, que o autor voltou lá para o Egito, para a 7ª praga, a chuva de pedra.
Então ali a gente vai trabalhar e vai ver o que ele quis dizer. E aí ele começa a falar sobre os números. E agora nós vamos trabalhar um pouco nos números para a gente entender, porque realmente é os números que causam mais confusão. As pessoas marcam datas de Jesus por causa dos números, porque muitos interpretam literalmente os números. Ou então, não interpretam literalmente, mas interpretam de uma forma errada. Eles não consultam a própria Bíblia para eles entenderem o que significam os números. Então, o autor vai falar sobre isso aqui no segundo parágrafo, onde está escrito os números do Apocalipse, que está escrito assim, ó. Os números do Apocalipse também devem ser interpretados simbolicamente. Eles expressam a soberania de Deus sobre toda a história, ressaltando a ideia de que tudo é administrado pelo Senhor com perfeição, ou seja, como se fosse a ciência exata, usa os números para ver que as coisas do Senhor é bem exata. E seja a duração do sofrimento da igreja ou a quantidade dos que serão salvos. É isso que ele vai dizer, mas não podemos usar ao pé da letra. Quando ele fala o número dos que vão ser salvos, 44 mil, enfim, 10 mil, ele está querendo dizer uma quantidade muito maior do que está querendo dizer. E aí ele começa a trabalhar o número 7. Ele dá um exemplo do número 7 e do número 12 no Velho Testamento. Nós vamos ver um pouco desse número 7 e do número 12 no Velho Testamento. Ele diz o seguinte: quanto ao significado dos números, a chave está novamente no Antigo Testamento. Por exemplo, a partir dos dias da criação, o número 7 indica figuradamente a ideia de completude e plenitude. E aí nós vamos conferir, lá em Gênesis 2:2, está escrito o seguinte, Gênesis 2:2. Quando Ismael, deixa eu ver se é esse, não, é esse aqui, Gênesis 2:2. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Não é de tudo, é completude. Ele completou a terra no sétimo dia. Por isso que o sétimo dia significa a coisa completa. Então Deus, em 7 dias, criou a terra. Gênesis 4:5. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Ele sempre vai citar o número 7. Gênesis 7:2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve com você 7 casais de cada espécie. Na realidade, não foi 2 casais, foi 7 casais. Isso representa completude. E a gente poderia continuar lendo esse número 7 aí na Bíblia, sempre com essa ideia. É daí que o autor de Apocalipse tirou os seus símbolos. Com relação a 12, eu não precisaria nem ler, porque as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, não é? O que as 12 tribos de Israel representam? Toda a igreja do Velho Testamento. O que os 12 apóstolos representam? Toda a igreja do Novo Testamento. Inclusive nos céus, depois nós vamos ver, está lá 24 anciãos, que é a igreja, e esses 24 anciãos estão adorando dia e noite o Senhor. E o que ele está querendo dizer? Que a igreja adora o Senhor. A igreja do Velho Testamento, né, é representada pelos 12 patriarcas e os 12 apóstolos do Novo Testamento. 24 anciãos, esses 24 anciãos, segundo os autores sérios, 12 é a igreja do Velho Testamento e 12 do Novo Testamento. Então, é daí que ele tira o seu símbolo. Mas vamos ler aqui Gênesis 17:20, que diz assim, ó: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Desses 12, gerarei 12, farei com que ele gere 12 príncipes, e desses 12, gere uma grande nação. De Israel, não coloquei porque não é necessário, né? É a mesma coisa, através de 12, né, os filhos de Jacó, as 12 tribos que formou toda a nação de Israel. E Êxodo 24:4 diz assim, ó, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então, o que o autor está querendo mostrar aqui? Por que nós lemos esses textos? O que nós estamos querendo dizer?
nós estamos querendo dizer que esses símbolos do Apocalipse são interpretados no Velho Testamento. O autor não tirou, na realidade, da sua cabeça, mas ele tirou do Velho Testamento os símbolos que ele utilizou. E depois dele falar, dar uma explicação sobre os símbolos, como é que nós vamos trabalhar os símbolos, que é voltando ao Velho Testamento, ele agora vai falar das 3 principais linhas de interpretação do Apocalipse. Ele vai falar, nós não vamos ler quase que nada, mas eu vou falar sobre essas 3 linhas. Essas 3 linhas é a linha futurista, preterista e histórica. São as principais linhas que nós temos hoje de interpretar Apocalipse. A linha futurista, ou a linha preterista, a linha futurista e a linha histórica. O que diz a preterista? A preterista, o nome já fala, pretérito, passado. O Apocalipse, ele teve o seu cumprimento, foi literal. Ali ele se cumpriu, aqueles símbolos, por exemplo, nós falamos que a besta era Nero, o Domiciano. Então, a besta era Domiciano, que seria derrotado, e de fato ele foi destruído. Né? Jerusalém, no ano 70, foi destruído, porque os preteristas creem que Apocalipse foi escrito na época de Nero, então a besta é Nero, a destruição de Jerusalém ali, enfim, essas catástrofes todas. Acabou, o livro acabou o sentido, já se cumpriu. É os preteristas. Então, as coisas acontecem na história. Já os futuristas, eles acreditam que até o capítulo 3 de Apocalipse já se cumpriu. E o restante é para o futuro, é para vir, é para a próxima vinda de Jesus, ainda não se cumpriu. Ou então, algumas coisas, eles identificam algumas coisas que já está cumprindo, porque eles às vezes alegam que nós estamos no fim dos tempos, e eles alegam que tem coisas que estão se cumprindo, só que eles entram muito em contradição. Um exemplo aqui, ó, só no século XX, por exemplo, Adolfo Hitler, Saddam Hussein, Mikhail Gorbachev e inúmeros outros foram identificados como anticristo e depois descartados quando saíram de cena. Também eventos como a Segunda Guerra Mundial, a União Europeia, o Código de Barras, o bug do milênio, foram vistos como sinais do fim. Então, é esse pessoal que qualquer catástrofe que eles identificam o fim do tempo. E nunca acostumam com isso. Se vem outra catástrofe, por exemplo, coronavírus, por exemplo, então é o fim, chegou o fim. Então, aparece um homem poderoso. Quem não lembra quando Barack Obama, por exemplo, era o anticristo, né? Agora o Trump, a gente vê essas besteiras na internet. Então, é essa galera futurista, eles acreditam que estamos no fim e aí agora já está cumprindo sim, mas ao pé da letra. A coisa acontece ao pé da letra e que esporadicamente acontece um evento assim que eles retratam como fim de uma forma impressionante. Esse é o futurista, então. Se cumpriu ao pé da letra nos 3 capítulos, as cartas, as igrejas, e o restante ia acontecer só no fim dos tempos. Se eles dizem, por exemplo, que Saddam Hussein é o anticristo, é porque eles acreditam que nós estamos agora na reta final, no fim. E está acontecendo, e eles interpretam ao pé da letra. Já a última visão, que é a visão histórica, aqui o autor colocou visão idealística, histórico-redentiva. Antes de ler aqui, eu quero dizer para vocês que é essa a interpretação que nós trabalhamos com ela. A histórico. Né? Vem da forma de interpretar a Bíblia histórico-gramatical. Como é que nós vemos, então, a interpretação? Nós entendemos que o Apocalipse, queridos, ele começou a se cumprir com a morte de Jesus, com a primeira vinda de Jesus e vai terminar na segunda vinda de Jesus. Nós acreditamos que os eventos que estão acontecendo, desde quando Jesus veio à Terra, são os eventos finais. E as coisas vão acontecendo, né? A tribulação, nós já vivemos a tribulação, não vivemos o período
o âmago da tribulação, o final, mas nós já vivemos. Virá uma tribulação mais intensa, virá um anticristo, mas nós já estamos vivendo esses acontecimentos. Quando, por exemplo, diz que, lá no final de Apocalipse, diz que o dragão será acorrentado, nós acreditamos que ele já foi amarrado. Não é que ele vai ser no final dos tempos. Com a morte de Jesus, ele já foi amarrado. Isso significa a derrota de Satanás. Ele foi limitado, ele não pode enganar mais as nações. Ele não pode impedir o evangelho. Isso é que significa Satanás ser amarrado. E isso já aconteceu. Porque antes de Jesus vir, na primeira vinda, ele deitava e rolava. Ele podia enganar as nações, ninguém podia pregar, não tinha essa liberdade, né? Era restrita ali para o judeu. E depois que Jesus veio, Jesus, com a vinda de Jesus, ele foi amarrado, ele foi limitado, e o evangelho pode pregar. Quando ele tenta, desde a igreja primitiva, quando ele tenta, mata um cristão, isso faz com que o sangue daquele cristão é como semente. Aí é pior a situação, não tem como. Inclusive, tem um pai da igreja, eu esqueci o nome dele, ele disse que o sangue dos mártires era como semente. Quanto mais matava, mais... Então, isso que Satanás não tem mais. Nós temos liberdade de pregar, de buscar a Deus, de servir a Deus. Embora ele ataque com intensidade em alguns locais da terra, mas, no geral, ele está limitado. Então, é assim que nós interpretamos, que já está acontecendo. Nós já estamos no milênio, o milênio já está acontecendo, e quando Jesus vier, já vai ser o fim. Quando nós vemos as correntes milenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, vamos ver que nem todo mundo pensa assim. Acredita que Jesus vai vir, depois de Jesus ainda vai ter um milênio aqui na Terra, e depois vai ter uma segunda ressurreição, todo um procedimento dessas visões aí futuristas e preteístas, eles pensam assim, mas é assim que nós vemos. Mas deixa eu falar alguma coisa aqui do autor sobre essa corrente aqui, que é a nossa, que nós pensamos então. No tópico 3 aqui, acompanhem comigo. Visão idealista histórico-redentiva. Considera todo o livro como sendo uma apresentação simbólica do conflito entre o bem e o mal, presente em todas as eras, começando com a morte e a ressurreição de Cristo e concluindo com sua volta final. É o que eu disse para vocês. E ele prossegue. João é comissionado a registrar tanto o que já está acontecendo ao seu redor, quanto aquilo que continuará se desdobrando à medida que a história avança em direção ao seu cumprimento. Jailton, eu gostaria que você lesse Apocalipse 1:19, que vai mostrar que a coisa está acontecendo. Né? Que João deveria mostrar o que já aconteceu no passado, no presente e no futuro. João 1:19. João não, Apocalipse, né? Apocalipse 1:19. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dela. Isso. Perceba o que ele está dizendo aí. Você escreve as coisas, não é as coisas só do passado, que vão acontecer, não. As coisas agora, né, as coisas que vão acontecer. Lê esse versículo novamente, por favor. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dela. Isso. É assim que nós interpretamos que o Apocalipse está acontecendo. Nós estamos vivendo um Apocalipse. Essa pandemia aqui, as demais guerras, rumores de guerra, quando acontecer isso não vai acontecer um dia. Está acontecendo as guerras, os rumores de guerra, as pestes, tudo que narra no Apocalipse, nós estamos vivenciando. Então as pessoas vão empurrando isso para um final. Mas cadê as pestes? Está acontecendo. Mas o diabo vai ser amarrado? Vai ser, não vai ser com uma corrente. Como é que vai pegar uma corrente e amarrar Satanás? Não tem nada a ver com literal. Isso é simbólico, é o símbolo que nós estamos tratando aqui. Ele foi impedido e o Apocalipse está acontecendo. Daqui a pouco Jesus vem e estabelece o seu reino aqui. Claro que nós ainda aguardamos um anticristo. Na verdade, nós aguardamos um homem da iniquidade, e é uma tribulação mais intensa, mas a coisa está acontecendo. Não é que nada aconteceu, que vai acontecer num determinado dia, não. Esse conflito é apresentado repetidas vezes e por meio de diferentes visões. E ainda que algumas partes se refiram especificamente a acontecimentos relacionados à volta de Cristo,
sua vitória final sobre o inimigo e o estabelecimento do seu reinado celestial, o Apocalipse permanece relevante para leitores crentes de todos os tempos. É essa perspectiva que adotaremos em nosso estudo nas próximas lições. Ou seja, o que nós adotaremos é exatamente isso. É que o Apocalipse está acontecendo. E nós vamos ver esses acontecimentos, o que foi. Por exemplo, quando nós vemos sobre a besta. Quem é essa besta? O anticristo. Ele vai surgir, já surgiu o anticristo. Poderíamos qualificar um nome de alguém, como o anticristo? Será de uma forma responsável, de uma forma bíblica? O que os autores sérios pensam sobre isso? O que os autores que nós acreditamos ter o conhecimento da palavra de Deus. E, queridos, para concluir, então, essa nossa lição introdutória, hoje foi só uma lição introdutória, que nós falamos assim, bem aberto, eu quero só ler aqui um pedacinho da conclusão, no final, que diz assim, ó, é a revelação do Senhor Jesus para nós hoje, edificando, instruindo e consolando os crentes, especialmente em tempos de tribulação, e para o nosso consolo que Jesus mandou João nos escrever seu Apocalipse. Então eu concluo com essas palavras, que o livro de Apocalipse é sim para ser lido, para ser estudado, e o pastor Hernando eu ouvi ele dizendo que toda vez que ele gosta muito de dar estudo de Apocalipse, toda vez que ele dá o livro de Apocalipse, ele se sente totalmente revigorado, renovado, e bem aqui os seus alunos também. Então, o livro de Apocalipse renova as esperanças. Esse foi o objetivo de ser escrito o livro de Apocalipse. Numa época que o pessoal estava perdendo as esperanças. Era muito a perseguição. Nós estamos pregando sobre as igrejas do Apocalipse, estamos vendo quanta perseguição religiosa, tanta imoralidade, tanta perversão, e os crentes não podiam atuar, eram limitados, eram tolhidos nos seus afazeres, era muito sofrimento. Então, o Senhor deu esse livro. Esse livro, assim como consolou eles, ele nos conforta e nos dá muita esperança, muita fé, porque nós vivemos tempos difíceis. Eu acho que é um momento oportuno nós refletirmos na vitória do Senhor contra os seus inimigos. E é isso que nós estaremos fazendo. Não é? Na próxima aula, agora que nós vamos começar propriamente dito as aulas a partir da próxima aula, mas eu gostaria que quem sentir necessidade de um esclarecimento, coloque a sua dúvida no grupo, tá certo? Que aí é até bom que os irmãos participem. Se você tem uma pergunta, você está aqui, e os irmãos que não se faz presente, coloca a sua dúvida no grupo que eu vou responder, tá certo? Vamos orar então nesse momento, finalizar essa escola dominical. Logo mais à noite estaremos aqui com a palavra do Senhor e que o Senhor continue nos abençoando. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por essa escola dominical, que o Senhor nos abençoe, nos capacite a entender, ó Pai. Hoje foi uma aula introdutória, mas entraremos no assunto propriamente dito a partir de domingo que vem. Que o Senhor esteja me capacitando os irmãos para irmos entendendo, Pai, e que desperte neles desejo de aprender, de crescer, Pai, que eles possam contribuir com as suas perguntas, com as suas participações. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém.